De lâmina cribiforme ou crivosa do etimoide. Por que ela chama crivosa? Crivo significa o quê? Furo, buraco. Por quê? Porque o primeiro nervo craniano, que é chamado de nervo olfatório, na verdade, na realidade, na real, ele origina aqui, ó, aonde eu estou pondo meu dedo, na cavidade nasal. Só que como é que ele se origina? Mas essas peças o ideal é tirar, deixar ela secar, ou então até lavar ela. Mas vamos lá. Então, o nervo olfatório, ele se origina aqui na cavidade nasal. São inúmeros filetezinhos pequenininhos aqui, ó. Quase que você tem que dissecar isso aqui com lupa para ver esses ramos. Então eles vêm aqui e atravessam aqueles buraquinhos e dilatam ali, formam o bulbo olfatório. Então o bulbo olfatório fica preso aqui, ó, na fossa etimoidal, tá? E o bulbo olfatório nos animais ele é grande, na gente é uma merrecazinha de nada, né? Você tem que imaginar que nosso olfato é porcaria para Deus, tá? Então o primeiro nervo, vocês estão vendo, não está no tronco encefálico. Depois tem um segundo nervo que também não se origina no tronco encefálico, que é o nervo óptico, a visão. Então o nervo óptico, ele origina, na verdade, na real, isso é chamado origem real do nervo craniano. O nervo craniano ele tem uma origem real e uma origem aparente. O que é a origem aparente? É aquela que aparece no encéfalo. A real é onde ele de fato se origina. Então o nervo óptico ele se origina na retina, no olho, dentro do olho. Então eu tenho um olho aqui, o outro olho aqui, o nervo óptico vai sair aqui e o outro vai sair aqui, eles vão cruzar no meio. Tá? E esse cruzamento é chamado de quiasma óptico. E o quiasma óptico, ele aparece aqui, ó. Olha aqui, onde é que eu estou colocando o alfinete agora? Estou tirando o nervo olfatório, aqui, ó. O quiasma óptico está aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó, foi cortado aqui, ó. Quiasma óptico. Tá? É o segundo par de nervo craniano. Não se origina no tronco encefálico. Lembrando que tronco encefálico é mesencéfalo, ponte e bulbo. Certo? Bom, então eu mostrei o segundo. Agora vamos começar os que estão localizados, que se originam no tronco encefálico. Mas antes de eu falar isso, é o seguinte: todos os nervos cranianos se originam na face ventral do encéfalo, na base ali, na face ventral, com exceção de um, que é o quarto par, que é chamado de troclear, tá? Então ele se origina na face dorsal. O resto tudo é na parte de baixo, ventral. Claro? Bom, a outra coisa aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui agora, vamos para o terceiro par de nervo craniano, que é chamado de óculo motor. Tá? Olha bem, o olho, ele é movimentado, né? Nós estamos olhando para o lado, estamos olhando para cima, para baixo, para tudo quanto é lugar. Então tem músculos que movimentam o globo ocular. Então tem músculos dorsais, ventrais, laterais e mediais. Tem um músculo que os animais têm que nós não temos, que é chamado de retrator do bulbo. Ele pega assim o olho do animal e faz isso, puxa para trás. Na verdade seria o contrário, esse olho aqui, desculpa. Então ele puxa para trás, chama retrator do bulbo, tá? Só os animais têm, nós não temos. Então, tem esses vários músculos aí. Então tem reto dorsal, reto ventral, reto lateral, reto medial, oblíquo dorsal, oblíquo ventral, elevador da pálpebra superior e o retrator do bulbo. Okay? Tem esses músculos todos que eu falei para vocês. São 3 nervos cranianos que inervam esses músculos. Eu vou falar os 3 para vocês. Terceiro par, óculo motor. Quarto par, troclear. Sexto par, abducente. Tá? Então, olha bem, o óculo motor inerva todos os músculos extrínsecos do globo ocular. Extrínseco é que está do lado de fora, que movimenta o globo ocular, com exceção de 3, que se chama reto lateral, retrator do bulbo e oblíquo dorsal. Vocês vão guardar isso na frente. Agora, vocês não vão guardar isso ainda não. Tá? Mas ele inerva tem essas 3 exceções. O oblíquo dorsal inerva todos, com exceção dessas 3 exceções. Aí vem o quarto par, que é o troclear. Ele inerva o oblíquo dorsal. E vem o sexto par, que é o abducente, que inerva o reto lateral e o retrator do bulbo. Entenderam agora? Então, as 3 exceções. Abducente inerva 2 delas, que é reto lateral e retrator do bulbo. E o oblíquo dorsal
é inervado pelo troclear, que é o quarto par. Então lembra que eu falei, óculo motor. Nem todas as peças têm todo esse sistema. Agora eu vou mostrar que tem um óculo motor aqui. Nesse animal tem um óculo motor. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá. Foi um desses aqui que eu vi. Deixa eu ver. Ah, ele aqui. Olha aqui. Ó, aí, ó, aparecendo a pontinha ali. Quem não tá vendo aí, olha aqui. Vê se vocês conseguem ver aí. Tá vendo? Esse é o óculo motor. O óculo motor, ele não inerva só esses músculos que movimenta o globo ocular, não. Ele inerva dois músculos que são chamados intrínsecos do olho. Intrínseco que lá fica lá dentro do olho mesmo, tá nem do lado de fora, não. Mas se esses músculos ficam dentro do olho, você tem que imaginar que são músculos microscópicos. Só vê na histologia, mas são músculos lisos. E quem que inerva os músculos lisos? É o sistema nervoso somático ou o sistema nervoso visceral ou autônomo? Autônomo, visceral. Então, é o parasimpático que vai inervar isso aí. Então, o óculo motor, ele tem um componente do parasimpático que inerva dois músculos lá dentro, chama ciliar esfíncter da pupila. O esfíncter da pupila contrai a pupila, assim, causa uma miose, tá? Pupilar. Então, a pupila da gente, que é essa parte preta, né, do olho, todo mundo tem ela ali, visível, que é parte preta. Mesmo se você tiver o olho azul, você vai ter a pupila pretinha. Tá? Então a pupila, quando ela fecha, né, se tiver uma intensidade de luz muito grande, o que ela vai acontecer? Ela vai fechar. Se tiver muito escura, ela vai dilatar, abrir. Mas aí é o simpático que dilata. Né? Mas entenderam isso, né? Então ele tem um outro componente. O quarto par também vai inervar músculo do olho, é chamado de troclear. E é o único que não se origina na face ventral. Ele se origina na face dorsal. Então, o troclear, ele vai se originar aqui. Aqui não está presente ainda não, mas no meio aqui dessa estrutura aqui, ó, tá? Que chama tentório ou tenda do cerebelo. Essa parte é uma prega da dura mater. Eu vou mais ou menos colocar aqui para vocês entenderem. Isso aqui não é do mesmo animal. Não é, tá? Mas só para vocês entenderem. Se eu tivesse de colocar isso aqui, isso ia encaixar desse jeito aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó, tá vendo? Olha aí. Mais ou menos assim. Então o cerebelo está aqui. Lembra que isso aqui é aquele espaço atlântico-occipital, que vai ter aqui essa depressão que chama de cisterna cerebelo-medular, é onde eu coletaria o líquido cefalorraquidiano aí, que é a parte mais dilatada. É que eu ia inclinar a cabeça dele, flexionar a cabeça dele assim, tá? Anestesiado, para você poder coletar o líquido. Você tem uma agulha bem grandona. E quando, se você tiver certinho, você vai aspirar e vai sair um líquido incolor, sem nada, tá? Bom, a não ser que tenha meningite, alguma coisa nesse sentido, que aí vai ter sangue lá dentro, tá? Ou pus também, né? Bom, vou tirar ele daqui, ó. Então, e tá vendo que o cerebelo está separado do encéfalo aqui do cérebro, né? Cérebro e cerebelo. Agora, se eu tirar aqui, ó, essa separação é a prega da dura mater, que é chamada de tentório de cerebelo, tá? Então, o troclear, ele vai ficar aqui, ó, nessa região. Então, aí o quarto par não está aqui. Nessas peças, por enquanto, não tem. Talvez nas outras cabeças que eu tirar na próxima aula, vocês vejam um troclear. Vai ver, com certeza, tá? Mas é o único que se origina na face dorsal. Agora, na sequência, nós vamos pular para o quinto par, que é o trigêmeo. O trigêmeo é um nervo. Chama trigêmeo porque tem 3 ramos. Tem um ramo chamado mandibular, um ramo chamado oftálmico e um ramo chamado maxilar. Desses três ramos, 2 deles são exclusivamente sensitivos, não inerva músculo nenhum, tá? Que é o oftálmico e o maxilar. Toda a sensibilidade da cabeça é inervada pelo trigêmeo. Então, se eu pegar um alfinete e espetar aqui na minha cara, aqui, ó, é o trigêmeo que está levando isso aqui. Aqui na minha testa, aqui no olho, é o trigêmeo, tudo está levando, tá? É o trigêmeo que está levando essa dor. Que eu espetar aqui na minha cabeça, em qualquer lugar. Além disso, tá? Além da sensibilidade da cabeça, o trigêmeo inerva um tipo de musculatura da cabeça também. Na cabeça da gente nós temos 2 tipos de músculo. Ou é músculo da mastigação, ou é músculo da expressão facial. A expressão facial é da careta, da mímica, tá? Então, nós temos muito mais músculos da expressão facial do que da mastigação. Mastigação, a gente tem uma seta, a gente tem um temporal, a gente tem um músculo chamado pterigode, a gente tem um músculo chamado miloioide, também, tá? E de gastro, também, que é da mastigação. Mas são poucos músculos. Da mímica é um monte de músculo, tá? Um monte de músculo que movimenta a cabeça, sorriso, tudo isso é da mímica, tá? Então, veja bem, o trigêmeo inerva toda a musculatura da mastigação, tá? Da mastigação, além da sensibilidade da cabeça. E o 7º par, que é chamado de facial,
inerva a musculatura da mímica, da expressão facial. Olha como é que é fácil vocês guardarem. Musculatura da expressão facial, da careta, é o facial, o nervo facial, sétimo par. Da mastigação trigêmea. Entendeu? Fica fácil. Igual a mesma coisa você guardar. Quadríceps femoral e inervatório do femoral. 24. Tá? Então agora seguindo a sequência. Quinto par, olha bem, o quinto par, tá vendo esse grosso aqui dentro? Olha aqui, logo caudalmente ao tentóide cerebelo, vou colocar um alfinetinho aqui, vou pegar e colocar o alfinete em outro lugar. Olha aqui, ó, vou colocar aqui, ó, esse é o trigêmeo, ó. Tudo aí que eu tô mostrando é o trigêmeo. Aqui nesse aqui não tá tão legal, mas fica aqui, ó, olha lá. Ele é grosso pra caramba, tá, gente? Não é fininho não. Tá entendendo? Lembrando que eu tenho 3 ramos, tá? O oftalmo e o maxilar são só sensitivos. Agora, o mandibular tem as duas coisas, tem sensibilidade e tem motricidade. Motricidade dos músculos da mastigação. Tá claro que é aí? Vamos passar então para o sexto par agora, que é o abducente. Olha bem, lembra que eu falei, o abducente inerva as duas exceções dos músculos. Vocês vão ter uma aula só de nervo, estou só adiantando. Inerva as duas exceções em termos de músculo do olho, que são retrolateral e retrator do bulbo, tá? Então, se eu tiver uma lesão no nervo abducente, no sexto par, ele inerva o músculo retrolateral. Então, imagina o seguinte, retrolateral puxa meu olho para o lado, assim. O reto medial faz o contrário, puxa ele para dentro, tá? Medial, para dentro. Se eu tiver uma lesão do retrolateral, no abducente, que vai afetar o retrolateral, esse músculo aqui vai ficar fraco e quem vai ficar atuando é o reto medial. Então, eu vou ficar, e o animal vai ficar, e ele fica mesmo, estrábico, chama estrabismo convergente. Ele vai ficar olhando assim, para dentro, tá? Porque ele vai ficar olhando para dentro, certo? Porque o lateral não vai estar funcionando, vai estar funcionando no medial, ele vai ficar olhando para dentro, tá? Ele chama estrabismo convergente, ok? Sexto par, onde é que está esse sexto par? Vou tirar do quinto par, tirei do quinto par, e vou mostrar o sexto par aqui. Tem uma peça aqui que tinha aí. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí. Em cima aqui, pequenininho. Aí ele aqui. Olha o sexto par aqui, ó. Esse é o abducente, ó. Abducente. Lembra que ab significa o quê? Afastado de. Abaxial. Afastado do eixo, né? Afastado do eixo. Uma coisa eu falar em inglês, abnormal. Afastado do normal, tá? Anormal é abnormal, afastado do normal. Ok? Vocês vão precisar aprendendo inglês também. É abnormal. Tem até um filme que um dia vocês têm que ver, tá? De Mel Brooks. Você conhece Mel Brooks? Um dos diretores de comédia, mas tem um filme que é Jovem Frankenstein, de comédia. Alguém já assistiu? Não, né? O filme era até filmado preto e branco só para dar aquele clima. E eles pegaram, é de comédia. Então tinha um monstro de Frankenstein, né? Aquele Igor, que era o capanga lá do Frankenstein, né? Ele pediu ao Igor para pegar um cérebro lá. Aí ele pegou um cérebro e deu para ele. Depois o cérebro no homem todo. E aí ele começou a suspeitar, mas esse bicho é burro pra caramba, esse monstro é muito burro. De onde você pegou isso aí? Eu falei assim, eu peguei ali de um jarro daquele ali. O que estava escrito no jarro? Ele falou assim, quem que era? Eu falei assim, um tal de Hebe. Aí ele falou assim, mas que Hebe? Eu falei assim, Hebe normal. Aí eu falei assim, ele pegou o cérebro, deu uma normal e colocou no monstro. O monstro ficou normal, cara. Sacanagem. Tô falando. Cinema é cultura, tá vendo? Cinema é cultura. Bom, eu mostrei o sexto par então para vocês, só tem nesse aqui. Agora, o sétimo, que é o facial, ele sai juntinho de um outro nervo, que é o oitavo par, que é o chamado vestíbulo coclear. O próprio nome indica. O vestíbulo coclear está na orelha aqui, ó, ele vai captar a audição, então ele é responsável pela audição, tá? Tem uma parte da cóclea, que é a audição, mas ele é responsável pelo equilíbrio também, a parte do labirinto ali, ósseo, que é equilíbrio, tá? Parte vestibular, tem uma parte chamada de vestíbulo. Então, ele faz as duas coisas. E ele se origina, vocês viram na anatomia 1, vocês lembram da parte petrosa do osso temporal? Então, olha aqui, eu vou colocar exatamente aqui, ó. Nesse buraco que eu estou colocando aqui, isso aqui é o poro acústico interno, tá? Poro acústico interno, vou colocar de novo aqui, ó.
Poro acústico interno, ó, e aqui nesse aqui, para ninguém ter dúvida, se está dando um alfinete solto aqui, então a gente pega, tem aqui, ó, olha aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó, né, olha aqui, ó, poro acústico interno, tá? Então ali está saindo 2 nervos cranianos, facial, vestíbulo-coclear. Então eu posso até ter uma lesão em um e ter a lesão no outro também, tá? É muito comum ter isso aí. 7º, 8º par. Depois vem 9º, 10º, 11º. Tudo juntinho. Sai no mesmo lugar, tá? Lembra daquele forame jugular? Vocês viram na anatomia 1? Então, ali sai o glossfaríngeo, o vago e acessório, tá? Glossfaríngeo é o 9º, vago é o 10º, acessório é o 11º. Glossfaríngeo, o próprio nome indica, gloss significa língua, então ele inerva a língua, parte da língua, sensibilidade e também botões gustativos da língua, tá? A gustação na língua, saber que sabor que é, não sei o que e tal. E além disso, ele inerva também o próprio nome de glossfaríngeo, a mucosa da faringe e alguns músculos ali, tá? Da faringe também. Então, o glossfaríngeo, vago e acessório. Vago é o 10º par, o próprio nome indica vago, esse é o maior nervo craniano, porque ele vagueia pelo corpo, ele puxa na vaga, ele vagueia, comprido pra caramba. E ele representa o parasimpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático. Por quê? Ele inerva toda a musculatura lisa, as vísceras, tá? Então, nervo vago. E depois vem o 11º, que é chamado de nervo acessório. O nervo acessório inerva músculos que vocês viram na anatomia, um chamado trapézio. Vocês lembram do trapézio? É inervado pelo acessório. E um outro músculo também chamado esternocefálico. Vocês vão ver um pedaço dele aqui, se vocês não viram ainda, mais na frente, que também é inervado pelo acessório. Então, 9º, 10º, 11º originam juntinho. E eu vou mostrar onde origina. Eu vou tirar do poro acústico interno e vou colocar neles aqui, ó. Ó lá, ali, ó, tá vendo mais caudal aqui? Ó, e aqui eu vou mudar o lugar, eu vou pôr ele aqui, tá? Esse aqui, ó, especificamente, que vocês estão vendo um filetinho aqui comprido, tá vendo? É chamado de ramo espinhal do trigêmeo. Ó, ramo espinhal do acessório, tá? Ramo espinhal do acessório. Eu pensando em trigêmeo. Trigêmeo é um nervo que eu gosto muito. Ele é importante pra caramba, né? Todas as dores de dente que você tem a ver com o trigêmeo. Pode ter certeza. Vai no dentista e vai anestesiar seu forame mandibular ali, ó. E também na bochecha, né? Mas esse aí, ó, tá? Aqui esse buraco aí tem os 3, glossfaríngeo, vago e acessório. Você tá tão emocionada, né? Eu tô muito. Tô vendo. E agora terminando o 12º par, que é o hipoglosso. Glosso inerva a musculatura da língua, só a musculatura estriada esquelética da língua, tá? E aonde que fica? Tem que ficar caudal. Aí esse aqui. Então eu vou levantar isso aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Aqui, isso aqui não, isso é parte de tecido conjuntivo. Olha aqui, olha ele aqui, ó. Aqui, vou tirar daqui e ó, olha ele aqui. Esse é o hipoglosso, tá? Agora, vocês vão olhar aqui e falar assim, ó, mas que nervo que é esse aqui, professor? Esse aí, então, é hipoglosso. Aí vocês vão ver aqui em cima, ó, que nervo que é esse aí, professor? Tá saindo um nervo aqui em cima. O que acontece? Depois que você tem esses nervos cranianos, nós vamos começar com a coluna vertebral com o pescoço cervical, não é isso? O que começa aí na coluna cervical, vai até lá atrás, que nós estudamos hoje, é medula espinhal. Quais são os nervos que se originam na medula espinhal? São chamados nervos espinhais. Nesse caso aqui vai começar na região cervical, chamado de cervicais. Então esse aí é o nervo cervical 1. Certo? Como diz o pai da carta, lo nervo cervical 1. Eu aprendi um pouquinho espanhol também. Eu sou ruim ainda no espanhol. De vez em quando a carta me dá umas aulas de espanhol. Eu vou muito ao Caribe ali, eu aprendo um pouquinho de alguma coisa, mas eu ainda não. Eu quero fazer um curso de espanhol ainda. Sei umas palavras em espanhol. Forame, sabe como é que é forame em espanhol? Agujero! Sabe que nome esquisito? E quando eu estudei anatomia, uns anos atrás, mais de 40 anos atrás, o livro era o livro do Cecil, e não tinha ele. Eu tinha ele em inglês, porque minha irmã morava nos Estados Unidos, ela trouxe ele para mim. Não tinha ele